Meu nome é Jonathan Miller e hoje preciso compartilhar algo que jamais imaginei relatar. Durante mais de 30 anos, fui pastor. Preguei sobre fé, salvação, a iminente volta de Cristo, enchi igrejas, aconselhei famílias e vi lágrimas derramadas aos pés do altar, clamando pela misericórdia divina. Sempre me considerei um homem de Deus, não só por pregar sua palavra, mas porque eu realmente acreditava nela com todo o meu ser. Achava que estava preparado. E se há uma lição que aprendi ao longo de minha trajetória ministerial, é que muitos cristãos acreditam estar prontos também. Mas e se eu te dissesse que essa convicção de salvação não significa nada quando enfrentamos a morte? Nunca temi o arrebatamento. Para mim, aquele seria o grande dia da recompensa para os justos, um momento glorioso no qual os verdadeiros servos de Cristo seriam levados à eternidade, enquanto o mundo enfrentaria o juízo. Contudo, naquela madrugada fatídica, algo aconteceu. Algo que jamais poderia imaginar, e que até hoje me faz acordar sobressaltado, com o coração acelerado e o corpo suando frio. Vi a verdade com meus próprios olhos, e não estou falando de uma revelação teológica, ou uma interpretação controversa de versículos bíblicos. Eu morri. Tudo começou de maneira repentina. Estava em casa, descansando após um longo domingo de pregação. O culto havia sido poderoso, as pessoas estavam emocionadas, e eu sentia que havia cumprido minha missão mais uma vez. Preparei uma xícara de chá, sentei-me em minha poltrona e comecei a revisar sermões para a semana seguinte. Sempre planejei cuidadosamente cada palavra, cada argumento, cada passagem bíblica que usaria para impactar a congregação. Estava tudo em ordem, tudo parecia calmo, até que uma dor aguda surgiu no meu peito. No início, ignorei. Já sentirá isso antes e pensei ser apenas cansaço. Respirei fundo, massageei a área e tentei me concentrar novamente nas minhas anotações. Mas então a dor se intensificou. Um peso esmagador tomou conta do meu peito e minha visão começou a escurecer. Tentei chamar minha esposa, mas minha voz não saiu. Era como se algo estivesse me puxando para um abismo do qual eu não conseguia escapar. Meu corpo adormeceu, meu coração parecia falhar, e então, tudo parou. Não havia mais dor, não ouvia o som do relógio na parede, nem via a luz amarelada do abajur. Eu não sentia mais meu corpo, mas ao mesmo tempo, sabia que estava ali. O que vi naquele momento fez com que todas as minhas certezas sobre Deus, a eternidade e o destino das almas se desintegrassem diante dos meus olhos. Quando abri os olhos, soube imediatamente que algo estava errado, mas não de uma forma vaga ou como um pressentimento. Era real, tão real quanto qualquer momento vivido. Havia algo de desconcertante em tudo, como se eu estivesse no mesmo lugar, mas ao mesmo tempo em outro, completamente diferente. Foi quando olhei para baixo. O que vi me fez sentir um nó no estômago. Meu corpo estava ali, caído ao lado da poltrona, imóvel, com os olhos semicerrados e os lábios entreabertos, como se tivesse tentado dizer algo antes de seu último suspiro. Minha esposa entrou apressada, com os olhos arregalados e as mãos tremendo, chamando meu nome repetidamente. Mas eu não conseguia responder. Tentei me mover, tentei alcançar sua mão, mas nada podia ser feito. Estava ali, mas ao mesmo tempo, não estava. Em questão de minutos, ouvi o som da ambulância, os paramédicos apressados, iniciando os procedimentos de reanimação. Um deles falava com o outro, mas suas palavras pareciam abafadas, distantes, como se estivesse ouvindo através de uma barreira invisível. O mundo físico parecia se transformar em um eco distante. Minha esposa estava de joelhos ao meu lado, segurando minha mão. Eu podia ver o desespero em seu rosto, suas súplicas a Deus, sua incredulidade diante da situação. Mas, de alguma forma, nada disso parecia importar mais. Foi então que senti uma força impossível de descrever. Não era algo físico, como uma mão me puxando ou um vento forte me empurrando. Era como se tudo dentro de mim estivesse sendo atraído para cima, como se a gravidade tivesse sido invertida e minha alma estivesse sendo chamada para outro lugar. E então, tudo ao meu redor começou a se dissolver. O escritório, minha casa, os paramédicos, minha esposa, tudo parecia ser sugado para longe de mim. Eu não sentia medo, mas um tipo de assombro profundo, como se, pela primeira vez na minha vida, eu estivesse verdadeiramente diante do desconhecido. Então, veio a luz. Uma luz tão intensa que me cegou momentaneamente. Mas não era uma luz comum. Não brilhava como o sol ou uma lâmpada. Era uma luz viva, pulsante, que parecia envolver tudo ao seu redor. E quando percebi, estava lá. Era um lugar vasto, impossível de descrever com palavras. Ao mesmo tempo em que parecia um espaço sem fim, havia um centro,
um ponto focal que atraía toda a atenção. Era grandioso, imponente. Eu sabia, sem que ninguém precisasse me dizer, onde estava, diante do trono de Deus. Já havia pregado sobre isso tantas vezes, lido sobre o grande dia do juízo, mas nada, absolutamente nada, poderia me ter preparado para aquilo. Foi então que percebi algo ainda mais assustador. Não estava sozinho. Ao meu redor, havia milhares, milhões de pessoas, um mar de almas, todas trazidas para o mesmo lugar. Algumas estavam em êxtase e alegria, enquanto outras estavam em puro terror. Seus olhos estavam arregalados, seus rostos contorcidos em desespero. E foi então que notei algo que me fez o coração parar. Muitos ali eram cristãos, pastores, pregadores, pessoas que, como eu, dedicaram suas vidas à igreja, à Bíblia, ao Evangelho. Mas havia algo diferente em seus rostos, uma mistura de pavor e incredulidade. Eles estavam esperando por algo. Algo que ainda não havia acontecido. E foi então que a voz falou. Uma voz que não era ouvida pelos ouvidos, mas que reverberava por todo o meu ser. Uma voz que, ao falar, fez tudo dentro de mim estremecer. O som daquela voz não era como nada que eu já tinha ouvido antes. Não era apenas uma voz, mas um chamado, um comando, uma verdade incontestável que atravessava tudo o que eu pensava saber. Era como se cada célula do meu ser vibrasse com sua presença, como se todos os meus pensamentos fossem expostos e todas as minhas máscaras removidas. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, foi o que me veio à mente naquele momento. Olhei ao meu redor, observando a multidão sem fim, e percebi algo que fez meu coração afundar. Muitos rostos eram familiares, pastores, líderes de louvor, pregadores da palavra, homens e mulheres que, em vida, tinham grande autoridade espiritual, reverenciados por congregações inteiras. Mas agora, ali, estavam todos confusos e aterrorizados, como se, de repente, tivessem percebido que algo terrível havia ocorrido. Foi quando começaram a gritar: Senhor, nós fomos fiéis, nós pregamos em teu nome, curamos os enfermos, libertamos cativos. Como é possível estarmos aqui? Mas não houve resposta imediata. Apenas um silêncio profundo, esmagador, que parecia carregar o peso de um julgamento iminente. O medo começou a crescer dentro de mim, como uma onda subindo rapidamente. Eu sempre ensinei sobre o arrebatamento, sempre falei sobre a separação entre os que seriam levados e os que ficariam. Mas naquele momento, um pensamento que eu jamais havia ousado considerar me atravessou como uma espada, e se eu estivesse entre eles? Foi então que ele apareceu. Não posso descrever completamente sua presença, pois qualquer palavra seria pequena demais para capturar o que senti, mas posso dizer que, no instante em que ele surgiu, tudo mudou. Não era apenas luz, não era apenas glória, era a própria verdade encarnada. Diante dela, nada podia ser escondido. Seus olhos percorriam a multidão, em cada rosto que ele olhava, algo acontecia. Alguns caíam de joelhos em adoração, tomados por um júbilo indescritível. Outros começavam a chorar desesperados. E ainda havia aqueles que tentavam argumentar, como se pudessem negociar sua posição ali. Então ele falou. A voz de Jesus não era como a de um juiz severo ou de um líder enfurecido. Era uma voz de verdade pura e incontestável, que penetrava até o mais profundo da alma. Muitos de vocês pensaram que estavam prontos. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Senti meu peito apertar, como se cada palavra me atravessasse. Vocês aprenderam sobre mim, falaram sobre mim, mas não viveram por mim. Um murmúrio correu pela multidão. Algumas pessoas abaixaram a cabeça, outras pareciam indignadas, como se não pudessem aceitar a sentença que estava sendo anunciada. Então ele começou a revelar: há 3 tipos de cristãos que não entrarão no reino dos céus. A primeira revelação veio como um golpe seco. Os que viveram no pecado secreto. De repente, cenas da vida dessas pessoas começaram a se projetar diante de todos nós. Vi homens que pregavam do púlpito, mas que, em segredo, mantinham vícios inconfessáveis. Vi mulheres que lideravam ministérios enquanto alimentavam rancores e invejas nunca confessados. Vi fiéis que iam à igreja todos os domingos, mas, na intimidade, davam espaço para tudo aquilo que condenavam publicamente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essas palavras ecoaram com força, e vi muitas pessoas caírem de joelhos, algumas tentando tapar os olhos, como se pudessem fugir daquilo. Mas não havia como escapar. Então veio a segunda revelação: os que me buscaram apenas por interesse. Novamente, imagens surgiram,
revelando o coração de muitos ali. Vi pessoas que lotavam as igrejas apenas esperando bênçãos materiais. Homens e mulheres que viam a fé como uma transação, negociando votos e promessas, como se pudessem comprar favores de Deus. Vi líderes que usavam o nome de Cristo como um meio para conquistar poder, influência e status. Não profetizamos em teu nome? Não fizemos milagres? Não expulsamos demônios? Eles clamavam, mas as palavras eram vazias diante da verdade que estava sendo revelada. Então, a resposta veio como um estrondo. Eu nunca vos conheci. O impacto foi devastador. Gritos se espalharam entre aqueles que, tarde demais, perceberam que nunca haviam tido um relacionamento genuíno com Deus. Usaram o nome de Cristo, mas nunca pertenciam verdadeiramente a Ele. E então, por fim, veio a última revelação: os que me chamavam de Senhor, mas não faziam a minha vontade. Aquela declaração foi como um golpe final. Vi líderes que distorciam a palavra para agradar as multidões. Vi cristãos que escolhiam quais partes da Bíblia seguiriam e quais desconsiderariam. Vi pessoas justificando seus erros, dizendo que Deus entenderia, que Ele não julgava, que a graça cobria tudo. Mas, agora, diante dele, não havia mais desculpas. Meu corpo tremia, meu coração disparava. Eu não conseguia pensar em mais nada além de uma pergunta terrível que martelava minha mente sem parar: e se eu estivesse entre eles? Quando ele olhou para mim, algo dentro de mim se despedaçou. Foi como se o peso da eternidade caísse sobre mim de uma vez só. Aqueles olhos penetrantes, mais profundos do que qualquer experiência que eu já tivesse tido, atravessaram minha alma como lâminas afiadas, revelando tudo o que eu sempre tentei esconder, até de mim mesmo. Meu coração parou. Meu corpo, se ainda podia chamá-lo assim, parecia desintegrar-se diante da sua presença. Antes mesmo de ele dizer uma palavra, eu já sabia. E então, veio a parte mais dolorosa. Eu não via minha vida passar diante dos meus olhos, como muitos dizem. Não foi isso. Foi algo muito mais aterrador. Fui forçado a encarar a verdade sobre mim mesmo, uma verdade que jamais teria coragem de confrontar enquanto estivesse vivo. Era como se cada momento da minha existência estivesse sendo projetado diante de mim, mas agora, sem as ilusões, sem as desculpas, sem as justificativas que eu sempre me dei. Vi a mim mesmo no púlpito, vi as igrejas lotadas, as pessoas em lágrimas, os fiéis levantando as mãos em adoração. Vi a minha igreja crescer, os bancos cheios, os números aumentando. Eu pregava com paixão, falava sobre a volta de Cristo, o arrependimento, a santidade. Mas então, algo me fez estremecer. Vi a mim mesmo nos bastidores, após os cultos, analisando os números da oferta, pensando em estratégias para manter os fiéis engajados, preocupado com a expansão da igreja, com o aumento da influência do ministério. Vi o cansaço nos meus olhos, um cansaço que eu nunca admiti ter. Porque, no fundo, já não me ajoelhava no meu quarto como antes. Já não passava horas diante da presença de Deus, sem pressa, sem segundas intenções. Meu tempo com Ele se transformou em uma obrigação ministerial, um compromisso na agenda. Então, eu ouvi sua voz: Jonathan, você estava ocupado pregando sobre mim, mas não estava vivendo para mim. Aquela frase foi como um terremoto dentro de mim, destruindo todas as certezas que eu carregava com uma simples sentença. Tentei me justificar, tentei argumentar: Deus, eu me dediquei por décadas ao ministério. Eu abandonei tudo por causa do chamado, fiz sacrifícios, enfrentei perseguições, suportei críticas, carreguei o peso de pastorear o rebanho. Como isso não seria suficiente? Mas ele simplesmente continuava me observando, e naquele olhar, estava toda a resposta. A verdade me atingiu como um golpe fatal. Eu me importava mais com o ministério do que com o mestre. Estava mais focado na igreja do que no seu reino. Preocupado com eventos, projetos e estratégias, eu negligenciei o que realmente importava: a minha verdadeira comunhão com Ele. Foi quando cenas começaram a surgir diante de mim, imagens que eu não queria ver. Vi pessoas que eu havia aconselhado, ensinado, pessoas que me admiravam, mas que, no fundo, precisavam de um líder que vivesse aquilo que pregava. Vi membros da igreja esperando mais de mim do que simples palavras bonitas. Eles esperavam um exemplo, mas o que receberam foi um pastor tão absorvido pela sua função que não conseguia perceber os corações que se perdiam bem à sua frente. Vi a mim mesmo em momentos em que Deus me chamava para mais intimidade, mais tempo em sua presença, e eu respondia dizendo que estava ocupado, que precisava resolver um problema, planejar um evento, estruturar um novo projeto. E então, eu vi o que poderia ter sido a minha vida. Vi a versão de mim que verdadeiramente caminhava com Deus,
que não apenas falava de ele, mas que o conhecia profundamente. A dor foi insuportável. Meu Deus, passei minha vida inteira pregando sobre ti, mas não te conhecia de verdade. E então, num único instante, percebi o que estava acontecendo. Eu não estava pronto para o arrebatamento. As palavras que eu tantas vezes disse a outros agora ecoavam dentro de mim, com um peso impossível de carregar. Passei a vida inteira achando que estava seguro, achando que era impossível que eu fosse um daqueles que ficariam para trás. Afinal, eu era um pastor, um líder, um homem de Deus? Como poderia não estar pronto? Mas agora, diante da verdade absoluta, eu via que tudo o que eu pensava saber não valia nada. Não eram as minhas obras que me garantiam a entrada no reino, não era o tamanho da minha igreja, não eram os cultos lotados, não eram os anos de ministério. O que importava era a minha verdadeira comunhão com Ele, e eu não tinha mais tempo para mudar isso. A única coisa que poderia me salvar agora era um arrependimento genuíno, mas eu já estava morto. O desespero que tomou conta de mim foi indescritível, como se um abismo se abrisse sob meus pés e eu caísse sem parar, sem nada para segurar, sem onde me apoiar. Eu estava perdido, perdido de um jeito que nunca imaginei ser possível. Senhor, me dê uma segunda chance. Aquelas palavras saíram de mim como um último suspiro, um fio invisível de esperança antes de ser consumido por completo. Mas, no fundo, eu já sabia, a morte era o fim. Não havia mais retorno. E então, algo aconteceu. O silêncio ao meu redor se quebrou como vidro estilhaçando. Senti uma presença ao meu redor, uma força tão intensa que fez todo o meu ser tremer. Eu não podia vê-lo, mas sabia que ele ainda estava ali. Foi quando ouvi sua voz: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Aquela frase não era apenas um versículo decorado da Bíblia, nem uma citação bonita para pregar em um culto. Ela carregava um peso indescritível, um aviso que cortou tudo dentro de mim. Era uma verdade crua, sem espaço para justificativas. No instante seguinte, senti um impacto profundo. Foi como se um raio atingisse o centro do meu peito, um choque tão forte que me fez sentir como se estivesse sendo puxado violentamente para trás, sugado para um lugar que eu não conseguia ver. Tudo ao meu redor girou, e por um breve momento, senti como se estivesse entre dois mundos. O que acabará de acontecer ainda estava gravado na minha alma, mas ao mesmo tempo, algo diferente estava ocorrendo. Então veio a dor. Meus pulmões ardiam, um peso insuportável estava sobre mim. Meu corpo parecia ser esmagado por uma força invisível. O som de máquinas apitando ecoava em meus ouvidos, vozes abafadas se misturavam, e eu percebi que algo estava preso em minha garganta. Eu tentei abrir os olhos, mas a luz era tão intensa que mal consegui. Pisquei várias vezes, tentando entender onde estava. Foi então que ouvi um choro familiar: minha esposa. Ele acordou, meu Deus, ele voltou. Jonathan, você está me ouvindo? Eu estava de volta, mas não sabia quanto tempo havia passado ou o que tinha acontecido com meu corpo durante aquele período. Só sabia que algo havia mudado. Eu não era mais o mesmo homem que havia caído ali, sem vida, naquela noite. Deus me deu uma segunda chance, mas por quê? Olhei para o teto do hospital, sentindo o peso do momento. Minha mente ainda estava presa em tudo o que eu havia visto, experimentado: o julgamento, o desespero de quem acreditava estar pronto, a verdade esmagadora sobre a condição da igreja e sobre a minha própria condição. E agora, ali estava eu, mas para quê? Foi então que a resposta chegou, como um sussurro dentro de mim, uma certeza inquestionável: eu não podia continuar vivendo como antes. Algo precisava mudar. Passei a vida inteira acreditando que estava pronto. Ensinei isso aos outros, preguei sermões, escrevi livros, falei para grandes multidões. Mas agora eu sabia a verdade: muitos evangélicos não serão arrebatados. Eu vi isso, ouvi isso, vivi isso de forma profunda, e agora a única coisa que eu podia fazer era alertar aqueles que ainda tinham tempo, porque essa era a grande questão: quem ainda tem tempo para mudar? Quem ainda tem tempo para fazer diferente? Quem ainda pode sair da ilusão de achar que, só porque vai à igreja, levanta as mãos no culto ou faz parte de um ministério, está automaticamente garantido no reino de Deus? Olhei para minha esposa, que ainda chorava ao meu lado, e segurei sua mão com dificuldade. Ela apertou meus dedos com força, como se temesse que eu desaparecesse novamente. Mas eu não poderia desaparecer. Não agora. Não antes de contar ao mundo que eu havia visto. Estou vivo, estou aqui, estou respirando, mas nunca mais serei o mesmo. Não houve um único dia, desde o momento em que voltei, em que eu não me lembre do que vi, do que ouvi, do que senti naquele lugar onde tudo se revela, onde nenhuma máscara pode permanecer,
onde todas as certezas humanas são pulverizadas diante da única verdade que realmente importa. Eu poderia tentar esquecer. Poderia tentar viver como se nada tivesse acontecido, como se minha vida tivesse sido apenas interrompida por alguns minutos, como se minha morte fosse apenas um evento passageiro. Mas eu não consigo. E sabe por quê? Porque eu voltei com um propósito. Eu voltei para te alertar. O maior engano dos cristãos não está no mundo, não está no que é visivelmente pecado. O maior engano está na falsa segurança. Quantas vezes eu vi pessoas dentro da igreja confiando mais na rotina da fé do que na transformação do coração? Quantas vezes eu mesmo me senti seguro, apenas porque estava no altar, porque tinha um título, porque minha boca falava de Deus todos os dias? Mas Jesus não quer palavras vazias. Ele não quer gestos sem significado. Ele não quer templos lotados de corações mornos. Ele quer verdade. E a verdade é que nem todos serão arrebatados. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor serão recebidos. Nem todos os que pregam sobre o céu irão para lá. Nem todos os que levantam as mãos em adoração conhecem verdadeiramente aquele a quem adoram. Se você acha que isso é duro, se acha que isso não se aplica a você, então me escute com atenção. Eu achei que estava pronto. Eu acreditava que meu lugar estava garantido. Passei anos da minha vida acreditando que o simples fato de ser pastor, líder, alguém que dedicou sua vida ao Evangelho, era o suficiente para que no grande dia eu fosse levado. Mas eu estava errado. E se eu, que dediquei cada parte da minha vida a Deus, percebi tarde demais que não estava pronto, será que você está? Se o arrebatamento acontecesse agora, neste exato instante, você tem absoluta certeza de que seria levado? Porque se a sua resposta for acho que sim, então a resposta real é não. Esse alerta é para você. Você não pode viver achando que está pronto. Não pode viver se baseando no que faz, no que demonstra, no que aparenta. O arrebatamento não é para os que se consideram dignos. O arrebatamento é para aqueles que vivem cada dia como se Cristo estivesse voltando agora. A pergunta não é quantas vezes você foi à igreja neste ano. A pergunta não é quantos versículos você decorou. A pergunta não é se você foi batizado, se você canta no louvor, ou se tem um ministério. A pergunta é simples: Jesus te conhece? Não se engane. O tempo está acabando. O relógio da eternidade não atrasa. A separação entre os que serão levados e os que ficarão já começou, e muitos que acham que estão prontos vão descobrir que estavam vivendo uma ilusão. Ainda há tempo para mudar. Ainda há tempo para se humilhar diante de Deus, para buscar sua face, para viver uma fé genuína, sem aparência, sem religiosidade, sem engano. Agora eu te pergunto: se o arrebatamento acontecesse hoje, você tem certeza de que seria levado? Ou será que Jesus olharia nos seus olhos e diria que você não está pronto? Não basta apenas ir à igreja ou se chamar de evangélico. Jesus quer um coração rendido e uma vida de obediência. Você acha que todos os evangélicos serão arrebatados? Comente sua opinião. Qual dessas advertências mais te impactou? Vamos refletir sobre isso. Se essa história te fez pensar, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum testemunho. Até o próximo vídeo.